certa forma, Malaca lembra meu país. Mas ainda sentia saudades dos meus amigos da Índia. Eles possuíam muito pouco, mas tinham me dado muito. Aprendi com eles mais uma lição sobre viver feliz. Mesmo quando não se tem todas as coisas que se precisa. Esta viagem se tornou algo mais do que umas férias. Tornou-se uma espécie de peregrinação. Estou seguindo alguém que viveu 450 anos atrás. Francisco Xavier. Xavier saiu da Índia depois de ficar frustrado com o comportamento dos portugueses. Eles criaram obstáculos ao trabalho de Xavier. Ele não conseguiu superar. Precisava ir embora. Francisco decidiu fazer uma peregrinação para o Santuário de São Tomás, em Mailapura. Depois de 4 meses de oração e reflexão, ele sabia o que Deus queria dele. Eu senti e soube, com grande consolo interior, que era vontade de Deus que eu fosse a Malaca, para ensinar ao povo de lá a verdade de nossa santa fé e traduzir na língua deles um resumo das leis e mandamentos de Deus. Liguei para o meu amigo Tim. Nós havíamos estudado juntos na escola para alunos chineses. Como muitas escolas católicas, tinha o nome de Francisco Xavier. Oi. Oi. Como vai? Bem. Como vai a Joan? Muito bem. Que bom. Os nossos 2 filhos são lindos. Tim havia se mudado para Malaca depois de se casar. Agora ele queria me mostrar o lugar. Tim sabia sobre o meu interesse em Xavier e então planejou um roteiro especial para mim. Fiz o meu dever de casa antes de sua chegada. Este é o Castelo Famosa. O que é? Antes era o ponto de referência central de Malaca. Você vai gostar de saber que Xavier esteve aqui. O motivo era que havia muitos católicos eurasianos naquela época. Foi por isso que ele veio aqui. Tim explicou que essas ruínas eram antes um importante forte na época em que Malaca era um dos centros do Império Português. Tim tinha aprendido muito sobre Xavier desde que se mudou para Malaca. Xavier tinha deixado sua marca nesta cidade também. Primeiro, Tim me levou para ver a versão local do nosso colégio. Também era chamado Colégio Xavier e tinha na frente, como de costume, uma estátua de São Francisco. E, naturalmente, havia a igreja de São Francisco. Visitamos o porto onde atracou quando veio da Índia. Foi por aqui que Xavier atracou. No dia em que ele chegou, havia uma imensa multidão reunida porque eles tinham ouvido grandes coisas sobre esse santo padre. Até mesmo o capitão do forte veio recebê-lo e levá-lo para a cidade. Tim contou que, embora Xavier fosse tratado como um dignitário em Malaca, ele mantinha o estilo de vida simples a que estava acostumado na Índia. Esta é a casa da fortaleza. Quando Xavier morava aqui, era apenas uma pequena cabana de madeira. Tudo o que Xavier tinha era uma mesa de madeira, um crucifixo e um livro de orações. Ele até preferia o chão à sua cama e usava uma pedra como travesseiro. Embora tivesse um estilo de vida muito pobre e simples, ele tinha um senso de humor fantástico. Na verdade, eles o chamavam de alegre, aquele que é divertido. É difícil imaginar alguém ter senso de humor depois de passar a noite dormindo sobre uma pedra. Engraçado, nunca me ocorreu que Xavier tivesse senso de humor. Não dá para imaginar isso olhando suas estátuas e retratos. Mas Tim insistiu que era verdade. Ele me contou uma das suas histórias favoritas sobre Xavier.
Quando Xavier estava em Malaca, ele fazia amizade com todo mundo. Oficiais do governo, ricos, pobres, o povo nativo. Ele fazia o possível para moralizar a comunidade portuguesa. Como na Índia, a corrupção e a imoralidade estavam em toda parte. Xavier era especialmente ligado aos marinheiros, que gostavam de passar o tempo jogando e bebendo. Às vezes aparecia em momentos embaraçosos. Se os jogadores paravam de jogar por respeito a Xavier, ele pedia que continuassem jogando. E às vezes até se juntava a eles. Parecia gostar muito de jogos. Dizia: "Vocês são marinheiros. Não há motivo para viverem como monges. Divertir-se sem ofender a Deus é melhor do que reclamar e brigar." Can you stop eating, please? I propose a toast to Johnny here. 1, 2, yeah! Tim me preparou uma surpresa para aquela noite. Um banquete de boas-vindas no estilo da Malásia, em minha homenagem. Era uma boa oportunidade para conhecer os amigos de Tim. A maioria deles pertencia a um grupo de canto. Começaram cantando em casamentos e durante os cultos na igreja. Pouco tempo depois, estavam compondo e gravando as próprias canções. Prometeram me dar uma amostra do seu trabalho antes que eu deixasse Malaca. Esta era também uma boa oportunidade de recuperar o par de quilos que tinha perdido na Índia. Em algum momento naquela noite, Tim me contou outra história interessante sobre Xavier. Parece que Francisco realmente gostava da atmosfera repousante de Malaca e às vezes tirava vantagem disso. Francisco adorava ser convidado para jantar. Ele era conhecido por toda Malaca como alguém que animava a festa. Francisco sempre fazia questão de perguntar quem havia preparado a refeição. Depois dizia o quanto tinha apreciado a comida. Naturalmente, não apenas os portugueses, mas também suas concubinas malaias e escravas vinham para aproveitar a companhia de Xavier. Então, quando todo mundo estava feliz e descontraído, Francisco mencionava ao seu anfitrião que a moça que morava na sua casa era muito linda e que merecia um bom marido. Certa vez, o homem confessou que ele realmente amava a menina. Xavier então o encorajou a se casar com ela e viver com ela honestamente. No dia seguinte, Tim me levou à colina de São Paulo, onde as ruínas de uma antiga igreja e uma estátua de Francisco Xavier contemplam do alto toda a cidade. A estátua de São Francisco parece com aquela de nossa escola. Bom, de qualquer forma, muita gente de todas as idades e religiões vem aqui. Muçulmanos, cristãos, ateus. Este é um local turístico. Bom, vamos entrar na igreja. A colina de São Paulo era, obviamente, um lugar popular para se visitar. Tim explicou que a maioria das pessoas vinha aqui porque era aqui onde Xavier costumava pregar. E também onde seu corpo foi mantido por 8 meses, depois de morrer na costa da China. Fiquei surpreso pela fascinação que o povo tinha pelo túmulo de Xavier. Será que eles sabiam quem era Xavier? O que ele fez pela Ásia? Reencontramos os amigos de Tim. Eles tinham preparado uma surpresa para mim. Não queriam que eu partisse de Malaca sem ouvir a música deles. The sea from a distant land across
across the sea, the man of God he came, and his eyes saw a new beginning. In his heart a vision never fading, and as he stood delivering the word within these walls, truth was what they heard, and in their hearts a precious gift was given. Evermore the winds of change will blow, forevermore. Asia, calling Asia, there is a message that we need to hear. Calling Asia, there is a Savior and He's here, you and me. The word is true, wisdom to impart. The word is peace, deep within our hearts. The word is love, deeper than the ocean. And for all who keep the word alive, the word is life. Calling Asia, there is a message that we need to hear. Calling Asia, there is a Savior and He's here for you and me. He's waiting patiently. He waits for you and me. Calling Asia, there is a message that we need to hear. Calling Asia, there is a Savior and He's here for you and me. Calling Asia, there is a message that we need to hear. Calling Asia, there is a Savior and He's here for you and me. Calling Asia. O povo de Malaca parece mesmo saber como se divertir. Dá para entender por que Xavier gostava de suas passagens por aqui. De acordo com Tim, Xavier veio para Malaca 5 vezes, mas nunca ficou muito tempo. Todas as suas visitas eram agradáveis, exceto a última, quando ele estava se preparando para ir para a China. Este é o lugar onde Francisco se despediu a última vez de Malaca. O governador de Malaca quase sabotou a viagem de Xavier por causa de uma briga com um enviado português. Xavier finalmente foi forçado a zarpar sem o importante enviado. Ele sacudiu o pó dos seus pés com raiva do governador antes de partir. Pelo que parece, até mesmo o alegre Xavier tinha seus dias ruins. Como a maioria das visitas de Xavier a Malaca, minha estadia aqui também foi muito agradável. Tim e seus amigos foram responsáveis por isso. À sua maneira, eles estão fazendo o que Xavier fez aqui.
Através de sua música, eles compartilham sua fé com os outros e, ao mesmo tempo, deixam as pessoas felizes. Xavier fez a mesma coisa com seu sino e suas músicas. E, como disse Tim, com suas piadas e histórias também. É por isso que as pessoas o escutavam, porque gostavam dele. É por isso que ainda lembram dele até hoje. Já há tempo eu admirava o Xavier, mas aqui em Malaca acho que comecei também a gostar dele. Me pergunto se um dia serei capaz de espalhar alegria como Xavier fez. Será que as pessoas pensarão em mim como alegre, aquele que traz alegria? Talvez, se eu seguir um pouco mais os passos de Xavier, eu descubra como ele fez isso. Estou convencido de que em lugares além de Malaca há um forte movimento em direção a Deus. Apenas a falta de alguém para promover isso impede que muitos se tornem cristãos. Para usar melhor as nossas vidas, temos que ser peregrinos, preparados para jornadas a todo e qualquer lugar onde melhor possamos servir a Deus. Por isso, estou me preparando para ir a Amboina e Molucas. Temos que ser peregrinos, preparados para ir a todo e qualquer lugar onde melhor possamos servir a Deus. Xavier deve realmente ter acreditado nisso, ou ele nunca teria deixado Malaca. As coisas estavam indo bem para ele lá. Ele tinha sucesso e estava feliz, tinha tantos amigos. O que mais ele poderia querer? As Molucas eram o lugar mais distante onde alguém poderia viajar naquela época. Eram ilhas distantes, isoladas, aos limites extremos do Império Português. Chegar nas Molucas significava arriscar-se a tudo. Havia furacões, piratas, tribos hostis. O que fez Xavier pensar que Deus queria que ele fosse para Molucas? Adoraria ver o que ele encontrou lá. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não faço coisas assim. Ninguém faz. Não me perguntem como eu cheguei aqui. Depois de mais algumas páginas da biografia de Xavier, minha curiosidade foi mais forte e lá fui eu. Será que essa minha peregrinação teria um fim? O que eu iria aprender desta vez? No dia do Ano Novo de 1546, Xavier embarcou num navio com destino às Molucas. Em fevereiro, ele chegou a Amboina, onde havia 7 novas comunidades cristãs. Os portugueses chamavam as Molucas de Ilhas das Especiarias. Os temperos exóticos daqui geravam grandes lucros para os mercadores portugueses. Depois de apenas algumas horas em Ambon, ouvi uma história sobre a vida de Xavier aqui. Desta vez, a história não veio de um padre jesuíta ou estudante. Veio de um vendedor de peixe. Compre, senhor! Compre meu siri! Olha o siri, está barato, senhor! Compre meu siri, senhor! Está barato, senhor! Pode comprar, é o siri especial de Ambon. O que há de tão especial no seu siri? Ah, sim! É uma história maravilhosa sobre esse siri. Conhece Francisco Xavier da Espanha?
Francisco Xavier veio para Ambon muitos séculos atrás. O Coracora dele enfrentou uma tempestade. Então Francisco Xavier pegou sua cruz e rezou no barco. Mas a cruz, ela se perdeu na água. Pela manhã, quando Xavier estava andando na praia, veio um siri com o seu crucifixo. Pegou sua cruz e abençoou aquele siri. Te abençoou. Então, hoje, nós encontramos uma espécie de siri em Ambon com uma cruz no corpo. Acredita em mim? Essa história é verdadeira? É uma história verdadeira. Acredita nela? Realmente aconteceu em Ambon. Por favor, acredite. Eu vou comprar um dos seus siris. Vai levar um? Eu vou levar um, sim. São 500, né? Obrigado. Eu voltaria a ouvir a história do siri muitas vezes aqui nas Molucas. Todo lugar tem suas histórias. As histórias do Tim eram sobre os relacionamentos de Xavier, sobre o papel da amizade na vida dele. Ainda acho difícil entender como Xavier conseguia deixar seus amigos tão facilmente e tão frequentemente. Não importa quão lindo seja o lugar, você precisa de um amigo com quem compartilhá-lo. E os amigos de Xavier significavam muito para ele. Talvez afastar-se deles não tenha sido tão fácil. Li algumas cartas que Xavier escreveu para a Espanha. Ele sempre estava ansioso por notícias de Inácio e de seus irmãos jesuítas. Eu lhes imploro, caros irmãos, que se lembrem de mim. Conto-lhes o que tenho feito para nunca me esquecer de vocês. Eu recortei as assinaturas de suas cartas e as carrego sempre comigo, junto com os votos da minha profissão. Give a sign, what's on your mind, and I'll leave my world behind. If you bid me so, wherever I go, I'll find you there, I know, always before me you go, both near and far. Well, here I
this world than to hear and do your word. Na catedral em Ambon, comecei a entender por que Xavier veio para cá. Depois de 4 séculos e meio, o trabalho que Xavier iniciou ainda continua forte. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan. Depois da missa, eu conheci Padre Iswara, um jovem sacerdote da Indonésia. Quando ele soube que eu era novo na cidade, se ofereceu a mostrar Ambon. Na verdade, Padre Iswara também estava de visita na cidade. Ele veio para comprar suprimentos para sua paróquia em outra ilha distante. Ele sabia bem mais sobre Xavier que o vendedor de peixe. No entanto, tive que ouvir novamente a história do Siri. Mas também aprendi muita coisa sobre a vida de Xavier nas Molucas. Ele me disse que assim que Xavier chegou na vila de Hative, em Ambon, ele construiu uma casa e uma pequena capela feita de folhas de salgueiro. Em Ambon, Xavier serviu as comunidades cristãs espalhadas pela ilha. Estas comunidades, que existiam desde as primeiras missões portuguesas, haviam sido negligenciadas. Xavier lhes deu vida nova, e elas ainda existem hoje, mas com uma mudança. Quando os comerciantes holandeses vieram para as Molucas e ocuparam Ambon, a maioria das comunidades, como esta aqui em Soia, mudaram de católicos para protestantes. Xavier tinha uma profunda apreensão em relação aos protestantes na sua época. Mas os tempos mudaram. Agora, católicos e protestantes em Ambon trabalham juntos. Na verdade, o monumento de Xavier sobre a igreja Soia foi construído em conjunto por protestantes e católicos. Visitation of Saint Francis Xavier in Ambon, Soya, 1546. And then you see the statue there. E este monumento foi uma obra conjunta de protestantes e católicos. Em cima da colina, contemplando a baía de Ambon, pudemos ver vários tipos de barcos das Molucas à distância. O padre explicou que Xavier viajou num tradicional cora-cora quando deixou Ambon para sua próxima missão.
que era na ilha de Ternate. Antes que percebesse, me vi num pequeno avião com destino à ilha de Ternate. O padre Zwara me convidou para ir lá com ele. Ficava no caminho para a sua paróquia. Abaixo de nós, as ilhas pareciam ser principalmente selva, com algumas poucas vilas. Mais uma vez, Xavier enfrentou tempestades, doenças e ataques de piratas para fazer a perigosa viagem a Ternate. A viagem num Cora-Cora era difícil, as instalações eram primitivas e, como sempre, Xavier ficava mareado. Mas ele conseguiu chegar em segurança e imediatamente começou a servir o povo daquela pequena ilha vulcânica. Quando aterrissamos em Ternate, o padre me levou para o antigo local da Nossa Senhora do Rosário, a igreja onde Xavier vivia e celebrava as missas. Na realidade, não resta muita coisa deste lugar. O padre me contou que aqui, como sempre, Xavier cuidava dos doentes e usava seu sino e canções para ensinar o catecismo às crianças. Ele estava feliz com os resultados do seu trabalho. Agora, onde ficava a Igreja Católica, há uma mesquita muçulmana. A maior parte da Indonésia é muçulmana, como era na época de Xavier. Para chegar na paróquia do Padre Zwara, tivemos que fazer um cruzeiro de barco de 3 horas para a grande ilha de Halmahera. Na época, pensava-se que aquela parte das Molucas era habitada por selvagens caçadores de cabeça. Os portugueses chamavam aquela área de Ilha dos Mouros. Por causa de sua perigosa fama, Xavier foi alertado para não ir lá. Disseram que com certeza ele seria envenenado ou morreria de alguma forma horrível. Naturalmente, esse aviso não causou efeito em Xavier. Muitos dos meus amigos tentaram me persuadir a não ir para aquela perigosa terra. Vendo que eles não podiam me impedir, me ofereceram vários antídotos para venenos. Eu não os aceitei porque não queria carregar um medo que não sentia. E muito menos queria perder a total confiança que depositei em Deus. Em vez disto, pedi a eles que se lembrassem de mim em suas orações. Eu tinha decidido ir para lá e ajudar as pessoas nas suas necessidades espirituais. Sinto-me chamado a sacrificar minha vida pelo meu próximo. Xavier logo descobriu que os temidos caçadores de cabeça mouros não passavam de boatos exagerados e de suspeitas, produto da imaginação. A fé de Xavier em Deus o ajudou a superar esse medo do desconhecido. Oferecendo-se para perder sua vida, ele encontrou uma mais rica. Xavier trabalhou aqui por apenas 3 meses antes de voltar para Ternate e depois voltar para a Índia. E ninguém o envenenou. Na verdade, o povo mouro adorava Francisco. E as Molucas lhe brindaram os 14 meses mais bonitos de sua vida. Acho que eu posso ver por quê. Estas ilhas têm tudo para cegar uma pessoa com lágrimas de consolo. Nunca me lembro de ter sido tão grandemente confortado por Deus, nem de ter sentido menos o fardo das dificuldades físicas, ou a ameaça dos inimigos e a insegurança, sem nenhum remédio contra doenças, nem qualquer ajuda para preservar minha vida.
seria apropriado mudar o nome dessa ilha de Mouro para a Ilha da Esperança em Deus. Sair de Ternate foi uma aprovação para Xavier. Normalmente, Xavier não evitava aprovações, mas esta foi uma da qual ele tentou escapar. Quando chegou a hora de partir, tentei embarcar no escuro da noite para evitar o choro e os lamentos dos meus dedicados amigos. Mas não tive sucesso. A vida de Xavier era uma sequência contínua de despedidas. Toda vez que deixava lugares ou pessoas que amava para uma outra missão, sempre havia novos amigos esperando por ele. Quanto mais ele dava, mais ele recebia de volta. Se pudesse ter certeza que a mesma coisa me aconteceria, minha vida seria muito mais interessante. De fato, estou começando a sentir que Deus tem um plano para mim. Ainda não sei o que é, mas eu quero descobrir. E acho que agora eu quero segui-lo. Recebi informações sobre o Japão. Lá vive um povo sedento de novos conhecimentos, com um grande desejo de aprender tanto a respeito de Deus como das coisas naturais. Decidi, portanto, ir para aquele país. Acredito que, seja qual for o trabalho que nós realizemos para Deus naquela terra, será continuado pelos próprios japoneses. Em abril de 1549, Xavier saiu de Goa para o Japão. Ele foi acompanhado de 2 homens, Yajiro, um viajante japonês que ele tinha conhecido em Malaca, e um irmão jesuíta espanhol chamado Juan Fernandes. Em Malaca, eles mudaram para um junco pirata chinês. E em menos de 2 meses, chegaram em Kagoshima, a cidade natal de Yajiro. Visitei o local onde Xavier atracou, do lado oposto de um vulcão chamado Sakurajima. O monumento mostra Xavier sendo carregado nas costas de um homem japonês. Acho que é Yajiro, um personagem muito misterioso. Pouco se sabe sobre ele, exceto que ele trouxe Xavier ao Japão e o apresentou à sociedade japonesa.
Xavier ficou impressionado com o que ele viu. Uma boa parte dos japoneses sabe ler e escrever. São um povo bem intencionado, muito sociável e ansioso para aprender. Eles têm prazer nas coisas de Deus. E não têm ídolos em forma de feras. Acreditam em homens de épocas antigas que, pelo que posso entender, viviam como filósofos. Meus pais me ensinaram os ideogramas chineses quando eu era pequeno. A escrita japonesa é similar, mas não exatamente a mesma. De qualquer forma, eu pude entender o suficiente para me virar. Mas Xavier era espanhol. Ele não poderia entender nada de japonês. A língua seria o primeiro obstáculo que ele teria que superar. De qualquer forma, aqui não é necessário ler japonês para encontrar um sushi bar. Com licença, o que é isso? Ica. Ica? Ica. E o que é Ica? É Ica. Ica. Branco, branco, branco. 10 pernas. 10. 10 10. pernas. 10 o quê? Branco. Ica. Ah, Lula. Xavier passou seus primeiros 5 meses em Kagoshima, estudando a língua para pregar em japonês. Yajiro estava ansioso para ensiná-lo. Mas, infelizmente, Xavier não tinha muita habilidade para aprender idiomas. Nunca tinha encontrado antes uma língua tão difícil. Demorou 40 dias só para memorizar os 10 mandamentos. Certa vez, Xavier perguntou a Yajiro por que os japoneses escreviam na vertical, do topo da página para a base, em vez de escrever da esquerda para a direita, do jeito que os ocidentais fazem. Yajiro respondeu: "Por que vocês não escrevem como nós? Afinal, a sua cabeça não fica acima dos pés? O natural é escrever de cima para baixo." Meu amigo do sushi bar me contou que seu nome era Yamada. Ele me levou ao templo Fukishoji, o lugar onde Xavier pregava aqui em Kagoshima. Foi bom ele ter vindo comigo, porque o lugar não parecia mais um templo. Eu nunca o teria encontrado.